Bom dia a todos, e que a doce paz de Cristo e a sua abundante graça seja com os irmãos nessa manhã tão abençoada e tão bela. Eu quero reforçar a minha saudação, os irmãos já saudaram os irmãos que estão à distância, mas eu quero novamente cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando agora pela internet, os irmãos da região sudeste, todinha que eu tenho tido um contato maior, a irmã Luciana Presser, o casal Presser que estão lá na Espanha. E sempre falam, pastor, manda uma saudação, porque a gente fica aqui vibrando, a gente pula de alegria quando o ministério lembra da gente. Um abraço, um beijo especial para vocês. E eu também não poderia deixar de comunicar a nossa grande satisfação ministerial também, que os irmãos lá de São Paulo, de Guarulhos, estão hoje inaugurando o seu local de reuniões. Começou com 4 irmãos em Guarulhos, e agora passam de 20 irmãos. A casa do irmão Marcos não comportava mais os irmãos, e agora eles estão em um local para congregar. E a grande verdade, queridos, é que não importa quem plantou, não importa quem regou, porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E nós louvamos ao Senhor, porque corações, terras férteis têm recebido a sua palavra, não apenas aqui, mas em outros lugares também. Nós somos muito gratos ao Senhor pela grande obra de restauração e de recuperação que Ele tem feito com dezenas e centenas de almas por intermédio dessa palavra profética e apostólica desse ministério. Então, não é motivo de orgulho, mas é motivo de muita alegria para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Queridos, assim que eu recebi o convite de estar ministrando nessa manhã, me veio esse sentimento ao coração. E aproveitando que nós estamos, hoje é a penúltimo domingo, na verdade, do mês de dezembro. E eu sei que nesse período, muitos irmãos, eles ficam mais reflexivos, eles ficam mais abertos. O ser humano é uma data festiva que está por vir na próxima semana. Eu acho que consciente ou inconscientemente, nós ficamos um pouco mais abertos à palavra de Deus. E aproveitando então essa ocasião de reflexão, essa ocasião em que nós estamos mais abertos, eu quero ministrar algo que deve ser o cerne da nossa vida. Algo que deve ser o nosso porto seguro em todos os momentos. Eu quero ministrar sobre o verdadeiro Evangelho de Deus. Algo que deve nos acompanhar sempre, sempre. Seja num domingo, seja numa segunda-feira, seja numa terça, numa quarta, não importa qual mês, qual dia da semana, qual ano, todos nós precisamos enxergar o verdadeiro Evangelho de Deus. Eu quero falar a respeito de uma parábola que costumeiramente ela é identificada até mesmo em nossas Bíblias como a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu digo costumeiramente porque essa parábola ela poderia ser melhor identificada espiritualmente, não como a parábola do filho pródigo, porque esse pai não tem apenas um filho, ele tem 2 filhos. Poderia ser identificada como a parábola do pai e seus 2 filhos. Ou ainda, a parábola do pai que aguarda, a parábola do pai amoroso, a parábola do pai misericordioso. Eu quero que você preste atenção nessa ministração, atentando exatamente para essa identificação. Nós vamos agora olhar nas Escrituras, no texto de Lucas, para o personagem principal
desse relato bíblico. E qual seria então o personagem principal? Qual seria? O filho mais moço, o filho mais velho. Qual o personagem principal? É o pai. Esse é o personagem que deve cativar os nossos corações. O pai, sim, e não a experiência de um dos filhos, embora possamos tirar muitas verdades e aplicá-las em nossas vidas para compreendermos o Evangelho, mas a personagem principal dessa parábola é o pai. E é uma parábola riquíssima, que contém muitos elementos históricos, muitos elementos sociológicos, muitos elementos que são simbólicos, e todos eles devem nos mostrar a grande riqueza do Pai, a grande riqueza da casa do Pai, a grande realidade e abundância de vida espiritual que nós temos no Pai e na casa do Pai. Vamos ler o texto. Lucas 15, do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola, queridos, ela pode, em primeiro momento, nos falar a respeito de 2 povos, que são representados aqui pelos 2 filhos, pelos judeus e os gentios. O judeu, na figura desse filho mais velho, orgulhoso, religioso, aquele que aparentemente não possui nenhum pecado, aquele que aparentemente ele não possui ou não faz nenhuma transgressão. E o outro, os gentios, dos quais nós viemos, somos igreja agora, que exercitaram as suas vidas e se aperfeiçoaram na arte de pecar. Então essa parábola pode falar, no primeiro momento, sobre essas 2 categorias de pessoas, essas 2 espécies de povos.
mas também podemos aplicar e trazer essa parábola para a nossa realidade espiritual, apenas para a igreja, onde podemos também vislumbrar duas espécies, duas modalidades, dois grupos de cristãos. Um que é orgulhoso, não sendo judeu, mas é um cristão orgulhoso. É um cristão que acha que pode viver de acordo com seus padrões morais, de acordo com seus usos, com seus costumes, com seus comportamentos, para garantir a sua salvação, ou para manter, conquistar a sua salvação. E o outro é aquele independente, um pecador, que não está nem aí para Deus e para mais ninguém. Que não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa dos irmãos. E enfim, essa parábola, trazendo então para esse aspecto, nós podemos identificar deste modo. Sim, pastor, mas qual a novidade? Já escutei muitas vezes nesse ministério que aqui temos o judeu, aqui temos o gentil. Já escutei também que nós temos o cristão que ele amarra a melancia no pescoço e diz assim: eu sou um pecador mesmo, não estou nem aí para ninguém, nem para Deus e vou pecar. E o outro que se veste numa capa de santidade, de uma falsa piedade. Mas eu disse no início que essa parábola, ela tem um personagem principal. Qual é o personagem principal? É o Pai. Então eu quero que você escute essa mensagem, que você leia esse texto, não se perguntando, porque a intenção da mensagem não é essa, preste atenção. Eu não estou aqui nessa manhã para perguntar que tipo de cristão é você. Eu não estou aqui para perguntar se você é um cristão camuflado, aquele que encobre o seu pecado, aquele que é religioso, aquele que é orgulhoso, ou se você é um cristão que vive de forma independente de Deus. Não estou aqui, mas estou aqui para dizer para você: enxergue o Pai nessa parábola. Enxergue a grandeza do Pai. Enxergue a beleza do Pai. Enxergue o amor do Pai. Enxergue a misericórdia do Pai. Enxergue o coração que se compadece do Pai. E eu separei, queridos, 10 características a respeito desse Pai. 10 características que eu quero apresentar para os irmãos. E elas estão contidas entre o versículo 17 até o versículo 24. Se você quiser separar na sua Bíblia e marcar, e depois ir pontuando as 10 características, você pode fazer desse modo. Versículo 17. Depois que aquele jovem, o filho mais moço, ele cai em si, e ele começa a retornar para a casa do pai. Ele deixa a sua condição de miséria, deixa a sua condição ali de morte espiritual. Ele se lembra da casa do pai. E o versículo 17 nos dá uma informação muito importante. Como é na casa do pai? Lembre-se que pelo texto e o relato é muito explícito. Ele estava tentando comer das alfarrobas que os porcos comiam. Então ele se recorda. Ele se recorda que na casa do pai há o quê? Há pão com fartura. Esse é o primeiro ponto, primeiro elemento. Queridos, preste atenção. O nosso Pai é rico. Você pode dizer para o irmão que está perto de você: o Pai é rico. Glória a Deus por isso. Nós temos um Pai que é rico. Nós não temos a necessidade de estarmos em um coxo comendo alfarrobas. Nós não temos necessidade de estarmos em um aprisco apertado, úmido, mal cheiroso, porque nós temos uma casa espiritual, nós temos um Pai que zela por nós, e esse Pai, Ele é rico, o nosso Pai é rico. E não há como falar do Pai sem lembrar da igreja, desse ambiente espiritual no qual nós somos inseridos por Deus. Eu sei que há muita gente que não consegue ver na igreja a preciosidade das bênçãos que Deus nos deu. Não consegue ver. Não há como falar desse Pai que é rico sem pensar na igreja. Não há como falar desse Pai que é rico sem pensar em João capítulo 10, em João capítulo 14. Não há como falar desse Pai e dessa igreja, desse ambiente,
sem pensar em João capítulo 17, em que Cristo fala na sua oração sumo sacerdotal, que o desejo dele é que assim como ele era um com o Pai, assim como ele estava no Pai e com o Pai, nós também, todos aqueles que creram no Senhor, também estivessem no Pai. Não há como falar desse texto, desse Pai tão rico, sem lembrar de João capítulo 6, onde o próprio Cristo se apresenta como o alimento, o pão vivo que desceu do céu. E eu pergunto aos irmãos, por que passar fome? Eu pergunto a vocês, por que beber uma água suja? Eu pergunto a vocês, por que está comendo alfarrobas? Por que está comendo tanto tipo de comida, quando tem comida que não mata de fato a nossa fome? Queridos, o Pai é rico. E eu acredito que é muito importante nós falarmos sobre isso, ainda mais pelo papel profético e apostólico desse ministério. O ministério que convida os cristãos a voltarem à palavra, voltarem os seus corações, os seus olhos, as suas visões para a palavra de Deus. Nós não estamos em um aprisco, nós já entramos pela porta e saímos pela porta e estamos em pastos verdejantes com o Pai, que é o nosso amigo, o nosso consolador e o nosso pastor. Aquele filho, ele se recorda da casa do Pai. E eu sei que muitas vezes pode ser a nossa experiência também, porque não basta estar sentado nessa cadeira azul, não basta vir para as reuniões, mas o nosso coração, ele precisa estar experimentando a casa do Pai. O nosso coração precisa estar experimentando a riqueza do Pai. E infelizmente, nós, às vezes, nos esquecemos que o nosso Pai é rico. E nos valemos de subterfúgios, e nos valemos de ocasiões, e nos valemos de circunstâncias, nos valemos de coisas, nos valemos de tantas coisas, como se tudo isso pudesse substituir a riqueza do Pai. É possível que até mesmo eu ou você criemos uma religião no nosso coração, a nossa própria imagem e semelhança. E nos acostumamos com essa religião, nos acostumamos com esse comportamento, nos acostumamos com determinadas coisas e nos esquecemos que na casa do Pai o que importa não são as coisas, não são os objetos, mas o que importa é nos lembrar, ou melhor, jamais nos esquecermos que na casa do Pai há pão com fartura. Então nós convidamos você a estar comendo deste pão com fartura, a fazer parte da igreja, de modo a experimentar o pão vivo que desceu do céu, a comer de Cristo, a beber de Cristo, para que tenhamos parte com o Senhor, para que tenhamos parte com o Senhor e tenhamos uma vida nova e abundante. O pastor, em João capítulo 10, o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas, morre pelas suas ovelhas e as conduz para onde? Para os pastos verdejantes. Queridos, nós temos uma grande oportunidade aqui, de todos os dias de culto, seja na terça, na quarta, no domingo, de estarmos escutando, estarmos comendo um pão vivo que desceu do céu. E todas as vezes que nós comemos este pão, nós devemos nos sentar à mesa com os nossos irmãos. E esse momento de ministração, embora seja uma mensagem muito simples, mas é um momento que nós estamos assentados em torno de uma mesa espiritual. Mas para quê, Bispo Josué? Para ouvir a mesma palavra? Sim, para ouvir a mesma palavra repetidamente, que te lembra que Deus é rico. E essa riqueza de Deus não é para prosperar financeiramente, ainda que Ele assim o possa fazer, mas é uma riqueza que foi trazida para o nosso espírito, é uma riqueza que foi trazida para dentro da nossa alma. E hoje nós temos Deus dentro de nós. Nós não temos aquilo que Deus tem, nós temos Deus dentro de nós. Toda a riqueza
que é Deus. Não é a riqueza que Deus tem. Toda a riqueza que é Deus, Deus é rico, está em nós. E podemos então viver uma vida vitoriosa. Podemos então viver uma vida vivida no Espírito, caminhando, andando no Espírito, porque sabemos que nós não somos maltrapilhos, porque nós sabemos que nós não somos os pródigos. E ainda que seja a sua experiência, você pode voltar. Amém? Você pode voltar sempre que for necessário. Sempre que for necessário. Se o seu estômago estiver sentindo fome, se a sua alma estiver sentindo fome, há um lugar onde você pode matar a sua fome. Há um lugar onde você pode dessedentar a sua sede. Há um lugar onde você pode se assentar com Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Você pode se assentar com os irmãos e comer pão, e beber vinho, e derramar azeite sobre o pão, e comer e saciar a sua fome, porque na casa do Pai há pão com abundância, há pão com fartura, e nós somos filhos desse Pai que é rico. Graças a Deus. Mas esse Pai misericordioso, a figura central dessa parábola, ele não é apenas rico. Amém? Ele não é apenas rico. Eu quero que você leia comigo, ainda que no versículo 20. E levantando-se, o jovem foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai, o que diz a sua Bíblia? Quando o seu pai o quê? Quando o seu pai o avistou. Eu começo a pensar sobre essa parte desse enredo, dessa parábola. E às vezes nós lemos esse texto, não apenas esse, toda a Bíblia, sem sabermos fazer as devidas conexões do tempo em que isso foi dito, do tempo em que isso foi escrito para o nosso tempo. Não esqueçam do público que ouvia essa parábola. Fariseus, escribas, ali pecadores que estavam acostumados com uma vida social, uma vida familiar muito limitada, muito rígida. Uma sociedade patriarcal em que jamais poderia se cogitar de um filho chegar para o pai e dizer assim: eu quero a minha parte dos bens, eu quero a minha parte da herança. Isso jamais poderia acontecer. Mas aquele pai amoroso, ele reparte a herança com os seus 2 filhos. Os irmãos conhecem o enredo todo. E esse filho então agora, ele está voltando para a casa do pai. Agora imagine naquele tempo, tente construir essa parábola como algo que fosse possível de acontecer naquele tempo. Será que o pai, ele estaria dentro da sua casa, aguardando o filho voltar? Em uma sociedade que com certeza iria marginalizar aquele filho. Porque quando o filho diz assim: pai, eu quero a minha parte dos bens, parafraseando, sabe o que o filho quer dizer para o pai? Eu quero que você morra. Eu quero que você morra e dê a minha parte. E o coração do pai, que poderia estar agora completamente fechado e ferido, ele se abre em amor. E este pai, ele avistou o filho ao longe. Porque ele estava fora das suas terras. Ele estava na porta da cidade. Todos os dias ele estava ali, esperando o filho voltar. Esse é um pai presente, é algo que falta muito em nossos dias, mas que não falta na parte de Deus. Não falta da parte de Deus. O nosso pai é rico, amém? E o nosso pai também é um pai presente. Será que aquele pai sabia que o filho estava errado? Sim? Sabia? Será que aquele pai sabia que o filho havia cometido uma grande injustiça contra ele? Será? E eu pergunto a você, Deus sabe dos seus erros?
Deus sabe dos seus tropeços. Deus sabe das tuas injustiças. Sabe? Mas ainda assim, Ele não se esquece de você. Ainda assim, Ele não se esquece de você. Há um texto que eu gosto muito, eu gosto de repeti-lo. Embora esteja no Antigo Testamento, ele não faz parte do Antigo Testamento, mas é princípio. Ele é princípio, ele é verdade. Ainda que uma mulher viesse a se esquecer do filho que mama, e não se compadecesse do filho do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Considere essa possibilidade. É possível? Sim, é possível. Mas, se isso acontecesse, diz o Senhor para Sião, para Israel, diz o Senhor para você, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Pai te espera, não porque Ele não conhece os teus pecados. O Pai te espera, não porque Ele não sabe que você não comete injustiças. O Pai te espera, não porque Ele pensa que você é bom, mas porque Ele sabe exatamente quem é você. Que você não terá forças para chegar até o final. E Ele está bem na metade do caminho, para abraçar, para pegar o filho, para beijar e para dizer, filho, eu estou aqui na metade do caminho para te levar de volta para casa. Ele é um pai presente. Ele é um pai presente. Eu não sei, para que estou falando aqui nessa manhã, se todos têm um pai, ou tiveram um pai presente. E eu sei que pode parecer duro falar isso agora, mas eu vou falar assim mesmo. Nessa altura da vida, isso pouco importa. Se você teve um pai, se esse pai foi presente ou não. Porque o que mais importa para nós hoje é que nós temos, não um pai, nós temos o Pai que é presente. Nós temos o Pai, rico e presente, que está ali, sempre nos esperando. E esse versículo me faz voltar os olhos para Gênesis capítulo 3, pastor Alexandre, onde Deus, Ele se apresenta, aquele pai presente se apresenta para o homem que havia pecado, que havia se distanciado, que havia dito, eu vou ser independente, como esse filho também disse. Porque eu não preciso do pai, eu posso ser como Deus é, eu posso ser como o pai é, eu posso levar a minha vida do jeito que eu acho que deve ser vivida. E como é que Deus se apresenta? Esbravejando, Adão, seu moleque, onde é que você está? Porque eu sei o que aconteceu, Adão. Estou perguntando, mas é só para te colocar agora na parede, porque eu sei o que você fez, Adão. E eu vou aqui te matar. Estou aqui para te matar, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua raça, Adão. É isso que você lê em Gênesis 3? Você vê um pai que é presente, que aproxima, que sabe o que aconteceu, mas que mesmo podendo condenar, não condena. Ele provê o cordeiro, ele provê a substituição, ele provê as vestes, ele provê a justificação. Meu irmão, minha irmã, se a tua experiência tem sido uma experiência de pobreza espiritual, lembre que o Pai é rico. Se a tua experiência tem sido uma experiência de um órfão, lembre-se que o Pai, de fato, é um Pai presente. Amém? Prosseguindo no texto, ainda no versículo 20, diz assim, compadecido dele, correndo. Esse pai se compadeceu. Esse pai, ele derramou o seu coração nas misérias
do filho? Quantos aqui teriam coragem? Não responda não, só pense. Só pense. Quantos teriam coragem de abraçar um mendigo, daqueles que não tomam banho há 2 anos, sujo, maltrapilho? Difícil, né? Mas imagina aquele pai que estava todos os dias aguardando o filho. E aí, quando o filho chega, o pai fala assim, espera aí, calma. Primeiro está aqui a toalhinha, o sabonetinho, está aqui, você vai tomar um banhinho para papai poder abraçar você. Porque papai não vai abraçar, papai não vai beijar um maltrapilho. Criança fedida, não. É assim? O pai que o avista de longe, ele se derrama, ele se abraça, ele abraça o filho, ele derrama o seu próprio coração. Aqui nós vemos o pai rico, o pai presente e o pai misericordioso. Eu fico a imaginar o que é que os homens maus pensam de Deus. Aqueles que acham que Deus existe, se é que ele existe na cabeça desses homens. Mas como é que Deus vai salvar você? Vai me salvar, eu, nessa minha condição, um pecador? Não, se existe um Deus, como vocês dizem, que é justo, se existe um Deus que é puro, se existe um Deus que é bom, como é que esse Deus, que é justo, que é puro, que é bom, que é dono de tudo, que é rico, que é isso, aquilo, outro, vai se preocupar com um miserável como você? Tem lógica isso? Tem lógica isso? Não tem lógica, mas o evangelho, o puro evangelho, ele não é medido pela lógica humana. Esse pai misericordioso, ele vai ao encontro do filho e fala, filho, não, somente naquele abraço, eu sei. Eu imagino aquela situação da parábola, aquele filho soluçando e chorando e banhando ali o pescoço do pai de lágrimas. Mas o pai o beija, o pai o aperta, o pai ele é misericordioso, ele é compassivo. E nós não temos, queridos, um pai diferente desse pai da parábola. Nós não temos um pai que não seja este pai da parábola. O mesmo pai que avistou o filho ao longe, o mesmo pai que correu ao encontro do filho e agarrou o filho e o abraçou, é o nosso pai, que também te abraça, que também diz para você, eu sei das suas fraquezas, eu sei que você não conseguiu, eu sei que nem sempre dá certo, eu sei disso, mas eu estou aqui, ó, papai está aqui, viu? Vou te abraçar, vou te beijar, não para dizer que você está errado, mas para dizer que eu te perdoo, para dizer que eu sou o teu amigo, para dizer que eu sou o teu companheiro, para dizer que não importa o que aconteceu, não importa a tua história, não importa o teu passado, o cheiro de porcos, as roupas maltrapilhas, aquilo que você fez, o teu meretrício, a tua vida de meretrício, não importa a quantidade de pecados, não importa a qualidade, o tipo de pecados, porque para Deus o Pai, não importa se o pecado é grande, se o pecado é pequeno, porque não existe para Deus pecado grande, nem pecado médio, nem pecado pequeno. Deus abraça aquele filho que diz, pai, eu pequei, eu estou aqui, pai, e eu preciso de ti. Queridos, que essa palavra, ela possa criar no nosso coração, no meu coração em primeiro momento, e no seu coração também, esse sentimento de que nós estamos em um ambiente rico, nós não estamos na casa da mãe Joana, nós não estamos na casa de um primo, de um parente distante, em que de repente o pai, por não poder cuidar dos filhos, deixa o filho lá, olha, está aqui, eu não posso cuidar, eu não posso criar, está aqui, e cresce igual chuchu, cresce igual batata.
Não, nós temos os olhos de um Pai que estão a todo momento em cima de nós. Você vai para cá e os olhos do Pai estão sobre você. Você vai para aqui e os olhos do Pai estão sobre você. Não importa onde você esteja, os olhos do Pai estão sobre você. Esse Pai é rico, diga rico. E o que mais esse Pai é? Ele é presente. E esse Pai é misericordioso. E esse Pai, ainda no versículo 20, diz que o Pai o abraçou e o Pai o beijou. Eu sei que no mundo ocidental, isso não é muito significativo, né? Talvez até um pouco estranho, pessoas se beijarem, um homem beijar o outro, ainda que seja o filho. Existem pais e filhos que o relacionamento é assim, mais ou menos assim. E aí, beleza? Aí bate aqui. Mas esse pai, e no costume judaico, no costume oriental, é um pai que sela o retorno do seu filho. Porque esse pai, ele está aqui na figura do mediador. Porque de acordo com a tradição judaica, quando havia um problema familiar, alguém deveria ser colocado legalmente como o mediador. Muito possivelmente deveria ser o filho mais velho. Mas os irmãos já leram o texto e sabem da reação do filho mais velho, que gostou muito que o seu irmão mais novo voltasse para casa, não é isso? Então, muito possivelmente deveria ser o filho mais velho. Mas imagine, o filho mais velho já tinha aquele coração. Os moradores daquela cidade, para quem aquele pai pediria? Pois é, você sabe, né? Meu filho, ele pediu a herança, você sabe que ele queria que eu morresse, né? Então eu dei a parte dele, ele foi, ele gastou tudo. Eu queria que você pudesse intermediar, ser o mediador do retorno. Qual morador aceitaria uma loucura como essa? Hein? Qual? Esse pai, o mediador, visto aqui no Evangelho, na pessoa bendita de Jesus Cristo. O único que veio fazer essa mediação, aquele que nos trouxe, que nos levou de volta para o Pai, que nos justificou, que não mandou ninguém no seu lugar, mas o próprio Deus, em Cristo Jesus, reconciliou o homem com o Pai. Abra sua Bíblia, eu quero ler esse texto. Faço questão de ler esse texto, Romanos. Depois a gente volta para cá. Capítulo 5, versículos 1 e 9. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Então não há ninguém que faça esse meio de campo. Não há ninguém melhor qualificado que faça essa mediação. E por quê? Jesus Cristo, aquele que nos justifica. Olha o versículo 1, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio daquilo que podemos fazer. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio das nossas obras. Sim, não. Então leia em coro aí, a igreja, o que diz? Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus. Ele é o mediador. Ele é o mediador. Ele é o novo e vivo caminho que nos conduz de volta para o Pai. E o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Não existe condenação sobre a tua vida. Não existe uma ira sobre a tua vida que Deus vai descarregar, porque o mediador já pagou o preço. O mediador, ele já deixou os céus.
o mais alto céu, se fez homem, se fez carne, e na cruz do Calvário, ele estava beijando a cada um de nós e nos reconciliando juntamente com. O Pai é rico? Diga amém. O Pai é presente? O Pai é misericordioso? O Pai é mediador? E o versículo 22, vamos voltar lá para Lucas. Rico, primeiro. Presente, segundo. Terceiro, misericordioso. Quarto, mediador. E o quinto, nós veremos agora. Lucas 15, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a roupa do pior escravo da casa. Daquele escravo que é o escravo dos escravos. Sabe aquele escravo que lava os pés dos escravos? Aquele escravo que é o pior, o menor dos escravos? Traz a roupa dele para mim, manda trazer, tira a roupa do escravo, que eu vou vestir nele agora, para ele aprender a ser homem, para ele aprender a nunca mais afrontar o pai, porque pai não se afronta assim. É isso que o pai faz? É assim que o pai faz com você? Não, trazei a melhor roupa, trazei a roupa de príncipe, trazei a roupa mais adornada, mais preciosa de todas para este meu filho. E é interessante, queridos, que a roupa aqui, ela vai nos trazer a realidade espiritual. Vocês vão entender que o pai, de fato, é pai. Não é redundância. A roupa traz a realidade espiritual que o pai, de fato, é pai. Pastor, mas como assim? Porque a roupa, na cultura oriental, na cultura judaica, ela tem a finalidade de mostrar, de revelar a posição social do indivíduo. Então esse rapaz que volta agora como um escravo, que volta agora como um maltrapilho, andrajoso, o pai diz: você vai ser novamente empossado, revelado, manifestado e declarado como filho. Amém? Ah, pastor, mas será que isso é possível na minha vida também? Hein? Eu sei que nós estamos claros que salvação não se perde. É uma clareza teológica das mais raras nesse ministério. Mas, você está claro de que você possui essa posição? Você está claro? Não estou falando de teologia, que você pode, de repente, citar de cor todos os textos. Eu estou falando daquilo que você experimenta, daquilo que você vê, daquilo que você projeta. É ser filho, saber que você é filho de Deus. Amém? E este pai não faz diferente com o seu filho. Ele diz para os seus servos: tragam a melhor roupa. Tragam a melhor roupa. Porque nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Quem crê nessa palavra? Quem crê que recebeu a autoridade de ser feito filho de Deus? Quem crê na palavra, conforme escreveu Paulo aos Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, que nós, os filhos, recebemos o espírito de filiação, recebemos a adoção e, portanto, podemos dizer: papaizinho, Abba, Pai. Quem crê que nós fomos já apresentados e seremos manifestados a todo o universo como filhos e como herdeiros do Pai. Amém? Então esse filho, ele recebe agora novamente a posição de filho. Eu sei que aqui na parábola o filho mais velho não concorda com isso. Sim ou não? Ele concorda? Ele fica feliz com o retorno do seu irmão mais novo? Não. E é possível que em alguns momentos, muitas vezes, alguns também não concordem com a nossa posição.
E eu não digo posição secular, mas eu digo o fato de nós declararmos para o mundo que nós somos filhos de Deus. Que Deus colocou em nós o seu próprio Espírito. Quantas vezes nós fomos desacreditados? Quantas vezes nós mesmos não acreditamos que podemos prosseguir? Já aconteceu com você alguma vez? Já? Estamos a menos de 2 semanas para o ano acabar. Eu sei que dia 30 nós teremos uma mensagem de agradecimento, uma mensagem que abrirá o próximo ano. Mas eu quero deixar, pastor Alexandre, se eu me permitir, essa ministração como uma prévia do dia 30, para dizer para você que me escuta nessa manhã, para dizer para você que está aí, em sua casa, que você foi feito filho de Deus, porque você nasceu de Deus. Que você tem vestes de filho, não porque você roubou, não porque alguém comprou para você, qualquer pessoa, não porque você achou numa lata de lixo, não porque você foi também na melhor loja do mundo espiritual, da religião, e comprou uma veste de sacerdotal para você. Não, você tem a posição de filho de Deus, porque o próprio Deus deu essa posição para você. E você pode fazer uso, sim, dessa posição, dessa honra que Deus lhe conferiu. Quem está entendendo, diga amém. O Pai é rico, o Pai é presente, o Pai é misericordioso, o Pai é mediador, o Pai é Pai. O Pai é Pai. Imagine falar 10 itens dessa parábola e não dizer que o Pai é Pai. O Pai, Ele é Pai. E precisa dizer? Precisa. Porque aquela roupa ali não era qualquer pessoa que utilizava. O escravo não tinha aquela roupa. Os vizinhos dele não tinham aquela roupa. Mas o filho recebe do Pai a roupa que lhe diz: você é o meu filho. Ainda no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. Sabe o que significa o anel? O anel é o selo do poder. O anel é o selo, pastor Fernando, da autoridade. Está muito distante da gente, mas se você gosta de filmes medievais, talvez você tenha maior facilidade de compreender. Quando o rei, lá, o Henrique, né, o Filipe, lá, o Luís XVI, aqueles reis, eles selavam uma carta com o seu brasão, com o seu nome, com o seu anel. Aquela carta selada, ela tinha o quê? Um brasão, tinha um nome, que a autoridade, o poder do rei, do mandatário, do governante, estava sobre aquela carta. Estava naquele selo. Eu quero ler um texto com os queridos, Mateus, capítulo 28. Está aqui pertinho, é vizinho aqui. 28. Não esmoreça não, está chegando lá. 28. Os irmãos querem que eu pregue sobre Jacó agora. 28, do versículo 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos muito bem, por esse texto, e também 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, e também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que os apóstolos, escute, os apóstolos receberam esse ide. Os apóstolos receberam esse comissionamento, não nós. Mas também é grande verdade que nós estamos o quê? Bem na ponta do fio condutor do quê? Da palavra apostólica. Nós não somos apóstolos, nós não recebemos o comissionamento, sim ou não?
É isso mesmo? Mas nós estamos na ponta da autoridade que foi dada, da autoridade que foi passada. O filho, quando volta para a casa do pai, ele imaginava o quê, pastor Renato? Eu vou voltar, lá na casa do pai tem pão com fartura, estou aqui passando fome, eu vou pedir para o meu pai, ainda que eu seja o quê? Um servo, um jornaleiro dele, já está bom. Se tiver um quartinho para mim, uma cama forrada com palha ali, tá bom demais para mim. Mas o pensamento do pai não é esse. Porque o pai realmente, ele pensa muito diferente do que eu penso e do que você pensa. Às vezes nós vemos um irmão, isso é próprio do ser humano, é próprio da nossa natureza, um irmão que peca, um irmão que faz muita coisa errada. Pensa no irmão que faz coisa errada. Pensou? Calma, não fala o nome dele. E aí esse irmão, ele retorna para o desfrute da igreja. Ele retorna para os braços do pai. E aí a gente fica pensando, mas ele vai pregar de novo? E ele vai cantar de novo? E aí ele vai ter coragem de levantar e colocar oferta aqui no gasofilácio? Vai fazer tudo isso? Ah, esse pecadorzão vai fazer tudo isso? E a gente pensa ou não pensa às vezes na nossa natureza terrena, caída? Pensa ou não pensa, igreja? Mas o pai não pensa como você. E graças a Deus pelo pai. Ainda bem que eu não sou o seu pai. E ainda bem que você não é o meu pai. Que Deus é o nosso pai. O pai diz, não é assim não. Você vai vestir a melhor roupa e eu vou dar a autoridade. Os bens, todos os bens, aquele pai era muito rico. Os bens são teus novamente. A terra é tua novamente, o rebanho é teu novamente, o ouro, a prata, tudo aqui, o pão, o vinho, o azeite, tudo, as plantações, os escravos, tudo é teu. Você tem autoridade para dizer levanta e vai levantar, para dizer senta e vai sentar, porque eu te dou o meu anel de poder e de autoridade. E eu sei que esse dia vai chegar, em que nós iremos receber esse anel também, em nosso dedo, e nós teremos poder, governo e autoridade sobre as nações. Amém? O pai, ele é rico, presente, misericordioso, mediador, pai. Aí eu esqueci de falar, com o anel, o pai, ele é poderoso. Amém? Todo o poder, toda a autoridade estão nas mãos do pai. E no versículo 22... que é o sétimo elemento, a sétima característica desse pai. Vamos ler. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. A veste que o pai dá, mostra que o pai é pai. O anel que o pai dá, mostra que o pai, ele é poderoso. Ele tem a autoridade. E as sandálias? Mostra que o pai é senhor de tudo e de todos. Eu sei que as sandálias falam sobre a nossa trajetória, sobre o nosso caminhar. Mas perceba uma coisa muito importante, e agora eu falo de contexto histórico. Eu falo da realidade cultural da parábola, que deve ser vista, não negada, mas entendida e aplicada em nossos dias. Somente os livres usavam sandálias. O escravo, ele andava com seus pés descalços. Então, esse é o aspecto negativo. Quando o filho se aproxima do pai, ele está descalço. Porque ele foi escravo do quê? Do pecado. Ele foi escravo ali do senhor dos porcos. Ele foi escravo numa terra distante. Ele foi escravo do seu próprio coração. Ele foi escravo dos seus próprios pecados. Isso te lembra alguma pessoa? Isso te lembra alguém? Sim, a você mesmo e a mim também. Então, negativamente falando, estar com os pés descalços é dizer, eu fui ou eu sou até então um escravo.
Mas o Pai, Ele vai mudar essa realidade. E positivamente, tirar as sandálias, ou estar com os pés descalços, na cultura judaica, era reconhecer a autoridade de alguém. Tirar as sandálias e ficar com os pés no chão, é dizer, você pode, eu não. Você tem, eu não. Você é, eu não sou. O filho, então, do ponto de vista positivo, está dizendo, Pai, eu reconheço que Tu és o dono de tudo, que Tu és a autoridade, que Tu és aquele que tem todas as coisas. E negativamente falando, Pai, a minha condição, eu até o presente momento, eu fui um escravo. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a escravidão que Cristo vos libertastes, foi para a liberdade. Quem é livre? Diga, eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Nós fomos transportados, queridos, perceba isso, do império das trevas, Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. Hoje, o nosso caminhar, hoje a nossa trajetória, irmã Vera, não é de uma pessoa que é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de si mesmo, ou que é conduzido por fazer ou não fazer, por tocar ou não tocar, por beber ou não beber, por comer ou não comer, por assistir ou não assistir. Não, os nossos pés estão calçados com a liberdade do Espírito Santo de Deus. Nós andamos no Espírito, nós vivemos no Espírito, porque nós estamos calçados na liberdade. Na casa do Pai, você é filho, portanto você é livre. Livre para fazer o quê, pastor? Livre para desfrutar do Pai. Livre para conversar com o Pai. Livre para abraçar o Pai. Livre para beijar o Pai. O Pai não é um estranho. O Pai não é um padrasto. Ele é Pai de verdade. Tenha comunhão com o teu Pai. Fala assim, Senhor, Deus, meu Pai. Senta aqui. Vamos conversar um bocadinho. E conta para o Pai. Chora, chora. As suas pitangas, as suas mazelas. No ombro do Pai. É Ele que vai poder te ajudar. Essa palavra, como eu disse, ela não tem intenção de dizer que tipo de pecador é você. Ah, eu sou orgulhoso. Ou sou falastrão. Eu sou pecadorzão que diz, eu sou pecador, não estou nem aí. Ou sou aquele que se veste na capa de santidade. Não, essa mensagem, ela tem a intenção de revelar, de destacar a figura central da parábola, que é o Pai misericordioso. Fecha a porta do teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te escutar, Ele vai te responder. Ora ao Senhor, pede ao Senhor, chora com Deus, chora, pedindo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu não dou mais conta dessa situação, eu não dou mais conta desse problema, não dou mais conta das minhas atitudes que são más, do meu caráter que é profano, do meu coração que é rebelde, mas eu sei que o Senhor pode. Senhor, eu quero ver o brilho do anel no meu dedo, Senhor. Ele está apagado, mas eu quero ver o brilho. Senhor, os meus pés, às vezes parece que eu largo as alparcas, eu largo as sandálias, e eu machuco os pés. Senhor, eu preciso encontrar as minhas sandálias. Onde estão as minhas sandálias? Eu preciso me enxergar como filho. Eu preciso me ver como filho. As minhas vestes estão maltrapilhas em alguns momentos, não porque Deus assim deseja, mas porque eu tenho sujado as minhas vestes. Senhor, derrama sangue aqui, Senhor.
muito sangue, Senhor. Derrama o sangue alvejante nas minhas vestes, para que eu contemple a minha filiação em Cristo Jesus. Queridos, o Pai é maravilhoso. O Pai é maravilhoso. Eu sei que, às vezes, uma mensagem como essa, que descreve os pontos, é tão simples, ela não pode comover alguns corações que estão preocupados em dizer que o Pai é rico para te dar Ferrari e Mercedes. Mas essa palavra quer dizer para você que você não está sozinho. Que você tem um Pai que é teu amigo. Sandálias. Dizem que Ele é Senhor de tudo e de todos. Versículo 23. Trazei também e matai o... Trazei também e matai o novilho cevado. Versículo 23. Esse Pai é gracioso. O novilho cevado, o bezerrozinho cevado, só poderia ser morto, só poderia ser abatido em uma ocasião muito, muito especial. Imagine só, Deus descendo para comer churrasco com Abraão. Deus é digno de um novilho cevado? Irmãos, Deus é digno? Sim. E esse filho aqui? Já tenho as minhas reservas. Esse filho aqui, que desperdiçou a herança do pai, que viveu dissolutamente. Esse filho não. Algumas pessoas até que podem ser, mas esse filho não. E o irmão que está ao seu lado? Também não vou responder para não ficar chato. E o irmão que está pregando? Vou fazer mais silêncio ainda. Mas o novilho cevado foi abatido. Porque uma pessoa muito importante estava voltando para casa. Sabe quem era? Você. Diga para o irmão que está perto de você. Você estava voltando. Você. Mas Deus enviou Jesus por mim? Sim, por você. O novilho cevado, o Cristo crucificado, o Cristo abatido no madeiro em um nosso lugar. Amém? Deixa eu recapitular. 1, o Pai é rico. 2, presente. 3, misericordioso. 4, mediador. 5, Ele é Pai. 6, poderoso. 7, Senhor de tudo e de todos. 8, que foi esse item. Ele é gracioso. Porque o filho, humanamente falando, ele não merecia. Não merecia. Você também não merecia. Ninguém merecia. Mas Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele não dá qualquer coisa. Ele dá Jesus. Dá Jesus. Eu queria ler ainda Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Leiam em casa. Leiam em casa. Viu? Romanos 8, 31 até 39. Se Deus não poupou seu próprio filho, como não nos dará graciosamente, justamente com ele, todas as coisas? Como? Pensa nisso. Deus não poupou seu filho. Será que falta graça sobre a tua vida? Será que falta amor? Será que falta perdão? Será que falta? Não falta. 9, versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Comer e regozijar, alegrar, festejar. Aqui nos diz que o Pai, Ele é perdoador. Mas como assim, pastor? Eu não estou vendo perdão, mas como? Na festa? Porque no próprio texto de Lucas aqui, olha só, versículo 7, mesmo capítulo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
A parábola da ovelha perdida. O filho, da parte do filho, há o quê? Arrependimento. Porque ele reconhece, ele cai em si. E da parte do pai? O pai é aquele que dá o quê? O perdão. Então, o arrependimento com o perdão gera uma grande festa. Gera uma grande comemoração, é muita alegria, é muita dança, é muita música, é muito vinho, é muita gente dançando e festejando, porque, glória a Deus, vamos, porque esse pai, preste atenção, não é um pai carrancudo, esse pai, ele é o quê? Perdoador, ele é alegre, tá certo? Ele não pode ser perdoador se não for alegre. Não pode ser alegre se não for perdoador. Te perdoo. Mas faz de novo não, viu? Porque a sua cota já está bem aqui. Você sabe, né, Vera? Você sabe que na próxima você não escapa. Aí você vai arder no mármore do inferno. Esse pai não é assim. Esse pai abraça, corre, beija e fala assim, servos e servas. Matem o novilho, o filho já está vestido, está com sandália, já está com anel, e agora vamos tocar aqui música, pessoal. Vamos cantar, vamos dançar, vamos festejar. Vamos festejar, porque o perdido foi achado, o morto reviveu. Glória a Deus por isso. Para encerrar, queridos, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esse pai, ele é restaurador, amém? Ele faz o morto viver, ele traz de volta o perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? Essa é a assembleia dos que estavam perdidos e foram achados. Essa é a assembleia dos que estavam mortos e reviveram. Glória a Deus por isso. Queridos, essa parábola, simples, mas impactante, acredito que ela pode, não pela homilia, não pela prédica, mas ela pode, pelos elementos que foram ditos, mudar a sua vida. Amém? Ela pode mudar a sua vida, quando você puder enxergar agora esse pai. Esse pai da parábola. Eu sei que você vai ler de novo Lucas 15, você vai ver o filho mais velho, vai ver o filho mais novo. Tá certo, tem que enxergar esses filhos lá, mas enxerga o pai, sobretudo e acima de tudo, nessa parábola.